Como a religião que você segue pode estar te deixando pobre? Olha só, eu já contei algumas vezes aqui as experiências que eu tive com o Hélio Couto, né? Especialmente na ferramenta que ele tem, que é a ressonância harmônica, como que as falas dele e essa ferramenta me ajudou a identificar que este era o meu problema. E será que é o seu problema também? Aqui eu vou conversar com você sobre isso, sobre como as suas crenças religiosas podem, de fato, impactar diretamente na sua vida financeira. Tá? Então, a religião é uma das principais formas de programação mental que existe. Tá? Tanto é que, no outro lado do mundo, tem pessoas que entram em um avião e se explodem, certo? São chamados terroristas, né? Tem um ato religioso ali. Por mais incrível que possa parecer, tem um ato religioso ali. Durante toda a história, você vê pessoas matando por causa de crenças religiosas. Então, tem pessoas que fazem coisas, por mais louco que possa parecer, sacrifício de crianças por questões religiosas. Então, é óbvio, a religião é uma coisa que ela impacta completamente na vida da pessoa. Quando se diz especificamente com relação ao dinheiro, que é o ponto principal aqui, né, que eu converso com você, que tipo de impacto que isso tem? Eu sempre digo, existem algumas crenças, separo em 4 crenças, que travam a sua vida financeira. Tá? Primeiramente, crença conflitante. O que é a crença conflitante? É quando existe na sua cabeça a ideia de que ter muito dinheiro, ser rico, não é bom. Se eu for rico, vai ter alguma coisa de negativo. Tá? Aí estão crenças conflitantes. O que isso tem a ver com a religião, Fabrício? Boa parte das crenças conflitantes são crenças religiosas. Aqui, né, no Brasil, especialmente, a maior parte do mundo, mas vamos falar daqui, que é a maior parte do público que vê os vídeos são daqui. A questão da Bíblia, por exemplo, ela impacta muito no pensamento de boa parte das pessoas. E existem vários versículos bíblicos que dão a entender que enriquecer não é bom. Por exemplo, tem um versículo que diz assim, olha, os que estão resolvidos a ficar ricos caem em tentação e em laço. Os que estão resolvidos a ficar ricos. Então, se eu tiver resolvido, se eu decidir, se eu quiser ficar, vai ser algo ruim, né? Tem outro que fala, não ajunte tesouro aqui na terra, onde a traça consome, então eu não posso ajuntar tesouro aqui. Tem o que é o mais comum deles, né? Que fala que que é mais fácil o camelo passar no orifício de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E se eu for falar aqui, tem vários outros, né? Só que esses versículos que eu estou te falando, provavelmente você lembra, né? Quando eu te falo assim, olha. Agora, você sabia que existem alguns versículos, por exemplo, lá em Provérbios, que fala que quem é pobre é preguiçoso? Né? Fala que se você é pobre é porque você é preguiçoso, porque não trabalha, etc. Olha só, já no mesmo livro de Provérbios, fala que Deus abençoa, né? Quem faz determinadas coisas, Deus faz com que a pessoa prospere. Existem vários relatos na Bíblia de pessoas ricas. Eu até dou um exemplo, né? Que é um exemplo de Salomão, né? É falado na Bíblia, Salomão era o homem mais sábio da terra, tal. Ele foi e pediu a Deus sabedoria, né? E aí Deus falou com ele, olha, eu vou te dar sabedoria, mas vou te dar também riqueza. Vou te dar sabedoria e vou te dar também riqueza. Aí eu falo, poxa, mas se a riqueza é uma coisa do diabo, e Deus fala que vai dar riqueza, então Deus está dando uma coisa negativa para Salomão, né? Enfim, quando a gente vê esses dois lados, o que eu vejo? Eu falo, cara, eu tenho que ser inteligente aqui, eu não posso ser idiota de pegar uma coisa e falar assim, é isso aqui, né? Por quê? Porque aqui está falando uma coisa, aqui está falando outra, então eu preciso entender o que está querendo dizer, né? E para mim é muito nítido.
Por exemplo, tem um versículo que fala, o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de coisa ruim. Tá, o que é amor ao dinheiro? O que está querendo dizer ali que é amor ao dinheiro? Na minha visão, pô, se eu só vivo, a minha vida é só ganhar dinheiro, eu não faço mais nada, eu coloco isso como a única coisa importante e tal, cara, aí realmente vai ser uma merda, né? Só que, eu vou te falar, quando eu tinha a ideia que o dinheiro era a raiz do problema no mundo, eu ganhava muito pouco, eu trabalhava muito mais do que hoje, que eu ganho bem mais. Ou seja, hoje eu tenho inclusive mais tempo, se eu quiser, vamos supor que eu fosse uma pessoa religiosa hoje. Eu teria muito mais tempo para me dedicar para questões do que tinha antigamente. Como que isso pode ser ruim? Então assim, olha, se você for usar a lógica, o raciocínio, entender, você vai perceber, cara, que não faz sentido. Não faz sentido essa questão de enriquecer, ser ruim ou qualquer coisa parecida. Só que aí entra o quê? Entra a visão do pastor, do ancião, do padre, do sacerdote, qualquer coisa. Quando você vai numa igreja e tal, ali falar, você está estudando a Bíblia, está estudando alguma coisa, mas não necessariamente, você está estudando a crença da pessoa, que a pessoa tem, ela está colocando em você. Então, por exemplo, você pode ir numa mesma religião. Se você for num bairro pobre, vai ser ensinar de um jeito. Se for num bairro rico, vai ser ensinar de outro. Por quê? Porque a visão ali é diferente. Tá? Então, por que eu estou querendo, né, realmente conversar e fazer você refletir sobre isso? Porque pode ser esse o problema. Pode ser que as crenças religiosas que você tem te tirem o desejo de enriquecer. E se você não tem desejo de enriquecer, você vai ter problemas financeiros, eu te garanto, com toda certeza do mundo. Quem não tem o desejo de enriquecer, tem o desejo de quê? Eu quero ter o suficiente aqui para pagar as contas e algum luxo. Quase ninguém consegue isso. Quase ninguém consegue isso. Além da questão do conflito, merecimento. Durante toda a minha vida, lá na religião, fazia as orações. Não mereço nada, porque eu sei que eu não mereço nada, porque eu não mereço nada, porque eu não mereço nada, não mereço nada, não mereço nada. Acreditava que não merecia nada. Aí ia receber as coisas boas, não aceito. Né? Então, avalie isso, sabe? Falando abertamente, eu já falei aqui, assim, foi automático. Coisas que eu batalhava, lutava, tal. Depois que eu falei, cara, isso aqui não faz mais sentido pra mim, pum. O problema estava ali. Nas crenças que aquilo trazia pra mim. Tá? Então, faça essa autoanálise e, dependendo, pode ser que seja necessário também você falar, cara, isso aqui não faz mais sentido. Fica a dica, tá? Se você ainda não fez, eu vou continuar falando aqui para você do diagnóstico da prosperidade. Isso foi uma aula que eu fiz, uma aula de apenas 30 minutos, para você que se sente travado financeiramente. Pô, eu cheguei num valor aqui, não vai para frente. Eu procrastino, eu não faço o que deveria fazer, eu me auto-saboto. Por que isso acontece? Por causa de crenças, né? E essa aula eu te ajudo a identificar quais crenças. Quais crenças? É uma aula completa para você saber, falar assim, olha, se isso está acontecendo é por causa disso. O primeiro passo para você destravar é entender onde está a trava. E nessa aula eu te ajudo com isso. Ela vai ser vendida posteriormente por R$100, mas você pode adquirir agora no lançamento por apenas R$10, para não ter nenhuma desculpa aí com relação a investimento. Ok? Então toca aqui no link abaixo para adquirir agora. Fez sentido aqui essa conversa? Deixa aqui um comentário, né, que eu gosto muito de saber o que você pensa sobre essas nossas conversas aqui. E dá também um like, se inscreve no canal se não é inscrito. Abraço, até o próximo vídeo.